Olá, crianças, tudo bem? Passaram bem o final de semana? Acredito que sim. Estou aqui com muita saudade de vocês e pronta para começarmos mais uma semana. Espero que durante as aulas vocês estejam comigo para que possamos desenvolver um bom trabalho juntos. Tudo bem? Durante essa semana, a professora estará com vocês somente das 8 às 11, tá bom? Será o nosso horário de encontro. Então, é lá nesse momento que você vai trabalhar junto comigo as atividades, vai tirar suas dúvidas e eu vou estar pronta para responder as questões que vocês estiverem com dúvida para responder. Tudo bem? Bom, é com muita alegria que nós vamos começar mais uma atividade, uma aula. E a nossa aula de hoje vai ser uma aula que já vai introduzir a nossa apostila física, tá bom? A partir de hoje nós já vamos começar a trabalhar a nossa apostila, olha. Então, já estou com a minha aqui, peguem a de vocês. Hoje teremos aula de português, como vocês sabem. Então, nossa primeira aula de hoje será de português, tá bom? Abram a apostila de vocês na página 42, tá bom? Isso que nós vamos trabalhar hoje, página 42, estudo da língua. Todos prontos? Enquanto vocês vão procurando a página da apostila, eu quero deixar aqui um grande beijo para vocês, dizer que tenho recebido as mensagens de carinho, que tenho recebido fotos, vídeos com a participação de todos nas atividades. Vi que muita criança acabou realizando algumas atividades no final de semana, por dificuldade de acesso à internet, porque não tiveram possibilidade de desenvolver alguns momentos, devido à mamãe não estar junto para ajudar o papai. Essa semana nós vamos começar a trabalhar com uma nova ferramenta, tá bom? Então eu quero que vocês estejam comigo das 8 às 11 para a gente colocar mais uma ferramenta, o Hangout, tá bom? Mas tudo devagar, com muita calma, sem se preocupar se vai dar certo ou não, porque a gente vai tentar e tudo com muita paciência. O momento exige que a gente tenha paciência, mas não desista dos obstáculos, que nós não paramos no tempo. Nós precisamos cada dia mais avançar e vocês são essenciais para esse avanço, né? Então é muito importante que vocês estejam disponíveis comigo no horário das 8 às 11, que vocês acordem disponíveis para estudar, pesquisar, falar sobre suas dúvidas, para que juntos nós possamos nos ajudar, né? Vocês mandam as dúvidas e eu ajudo vocês no conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Página 42, apostila da língua portuguesa, com o tema som nasal. Então eu vou colocar aqui para que vocês não esqueçam qual é o nosso tema de hoje. Então, vamos lá. Som nasal. O que será que isso quer dizer? Uma palavra com som nasal, o ar da palavra sai pelo nariz. Por isso, nasal. Nasal vem de nariz. Então, nós sabemos que é uma palavrinha que eu vou falar ela mais o som fechado. Ela não vai sair um som aberto, ela vai sair um som fechado. O som da palavra vai sair pelo nariz. Como assim, professora? Tem uma tirinha na apostila onde nós vamos entender melhor. Vamos lá? Está aqui, ó. Acompanhem comigo, tá bom? Está escrito assim. Você já sabe que uma letra pode mudar o som e o significado da palavra, não é? Então, nós estudamos em sala a palavra lançar. Essa foi a palavra vista em sala. Olha aqui. Essa foi a palavra que nós estudamos em sala. Lançar. Certo? Então, diz assim a tirinha. Vamos estudar esse assunto lendo uma tira do Armandinho? Armandinho fala:
Sempre dizem para eu lançar um livro. E então a sua amiga responde: legal! E quando será o lançamento? Armandinho responde: agora! E imediatamente ele arremessa o livro. Então, vocês podem acompanhar a tirinha na nossa apostila, tá bom? Olhem para cá, mas vocês podem estar acompanhando na página 42 da língua portuguesa essa tirinha. O que Armandinho quer dizer com a palavra lançar? Armandinho está dizendo lançar o livro, mas de uma forma de jogar, arremessar. E na verdade, lançar o livro é promover a divulgação do livro. Então, quando eu vou lançar o livro, eu quero que todos conheçam a obra. Eu quero que todos conheçam o livro que eu escrevi. Então, eu faço um lançamento do meu livro. Ele nunca teve acesso ao público. O público nunca conheceu a minha obra. E a partir do momento que eu vou fazer um lançamento, vou lançar o livro, todos vão conhecer a minha obra. No caso de Armandinho, ele não faz esse lançar. Ele faz o lançar de jogar. Mas eu posso descobrir que uma única letra, se eu tirar da palavra, ela vai mudar. Como assim, professora? Vamos descobrir. Eu tenho aqui a sílaba lã e na lousa sar. Juntas forma lançar. Mas eu vou tirar o N, que é a letra que dá o som nasal, e não tenho mais a letra N na palavra. Nossa! Ficou laçar. Mas o que é laçar? Laçar é dar um aperto, é apertar. Laçar é algo que eu posso apertar ou dar um laço. Então, eu posso dar um laço, laçar. Apertar, quando eu laço. Então, eu vou laçar de apertar. Se eu coloco o N, eu vou lançar. Então, se eu vou colocar o N, eu vou lançar. A partir do momento que eu coloco o N, a palavra ganha um som nasal. Lançar. Não é mais laçar, é lançar. Eu preciso dar uma encolhida no som para jogar a segunda sílaba. Se eu tiro laçar, não tem o som pelo nariz. Se eu coloco N, lançar, o som ele fica mais esticado. Eu preciso de um impulso maior para falar esta sílaba. Então, é uma palavra de som nasal. Lançar. Professora, e como eu vou saber quando a palavra ela é de som nasal? Todas as palavras de som nasal, elas apresentam em suas sílabas o M ou N. Por exemplo, sempre. Então, eu percebo que nessa sílaba ela tem um M. Logo, ela será uma palavra de som nasal. Prestem atenção no som. Sempre. Sempre. Então, eu preciso dar uma esticada no som. Essa esticada, que o ar sai pelo nariz, transforma a palavra de som nasal. Outra palavra que vimos também em sala de aula. Ó, eu tô falando como se o som estivesse saindo pelo nariz. Então. Essa é a palavra também de som nasal. Eu encontro nas palavras de som nasal o M e o N. Outra palavrinha que vimos em sala de aula.
Quando. Essa primeira sílaba, ela precisa de uma esticada pela narina. Então, eu sei que é uma palavra de som nasal. Outra palavra que a gente viu também nos estudos em sala. Dizem. Dizem. Então, estica o som. O som sai pelo nariz. Então, eu também sei que é uma palavra de som nasal. Uma outra palavrinha que a gente também estudou em sala, bem maior. Lançamento. Neste caso, eu tenho duas sílabas de som nasal. Quais são? Lançamento. Então, eu tenho a primeira sílaba de som nasal, a segunda não, a terceira sim, a quarta não. Vamos descobrir, então, quais são as palavras que apresentam sílabas de som nasal. Lembrando que toda palavra de som nasal, em alguma das suas sílabas, no final da sílaba apresentará o M ou o N. No final de uma das sílabas apresentará o M ou N. No caso de lançar, qual é a sílaba que nós vamos encontrar a sílaba de som nasal? Primeira. A segunda, professora, termina com N? Não. Termina com M? Não. Logo, ela não é uma sílaba de som nasal. Sempre. Olha aqui. Sempre. Sem é uma sílaba de som nasal. Ela finaliza com a letrinha N. Então. En termina com N. Então, é, sim, uma sílaba de som nasal. Então, não termina com N e nem com M. Então, não é uma sílaba de som nasal. E a palavrinha quando? Quando eu vou encontrar na primeira sílaba? Termina com N. Dizem. Não há M nem N. Zen. Termina com M. Então, logo dá um som nasal, o ar pelo nariz. Lançamento. Já vimos que lan é uma sílaba nasal. Sa, não. Men, onde eu encontro aqui o N, mento. Não é. Então, nós temos, no caso de lançamento, duas sílabas de som nasal, o que automaticamente transforma a palavra numa palavra nasal, de som nasal. Essas são as palavras que a gente viu em sala de aula, estudamos e fizemos a nossa separação. Agora nós vamos fazer juntos a página 43. Para isso, existe uma regrinha muito importante que a gente precisa saber. Todas as vezes que a palavra segue a sílaba de P e B, eu vou colocar o M. Como assim, professora? Tá confuso. Então, vamos ver aqui na palavra sempre. Eu tenho o M e em seguida um P. Então, antes de P, eu vou colocar N. Então, eu tenho depois do N a letrinha T. Então, eu vou colocar um N. Quando eu tenho um D após o N, que significa sílaba com som nasal. Então, se é um N,
eu não tenho um P e nem um B, aqui eu vou escrever um N. Antes de P e B, após a letrinha que dá o som nasal, eu vou escrever o M. E das outras consoantes, o N. Certo? Então, vamos lembrar. M antes de P e B. Se as outras letras forem as demais consoantes, eu vou preencher com a letra N. Dizem, finaliza, então é o M. Lançamento, lançamento. O lan, em seguida do N, vem um C cedilha. É um P? Não. É um B? Não. Então, logo eu sei que vai ser a letra N. Continuo. Sa, men, N. Então, depois do T, não é P e B, eu vou colocar a letrinha N. Essa é uma regrinha principal para que nós possamos descobrir como escrever as palavras. Então, sempre que a sílaba proceder com P e B, se depois da palavrinha aparecer da sílaba um P e um B, eu sei que eu vou colocar o N. Tudo bem? Vamos adiante para ficar mais claro. Vamos tirar essas palavrinhas, enquanto vocês vão se organizando e vão buscando uma leitura prévia da página 43. Tudo bem, crianças? Qualquer dúvida, estou aqui para esclarecer, vai me mandando mensagens, vai perguntando para a gente trocar as nossas experiências, tudo bem? Então, vamos lá. Então, lembrar, antes do P e B, coloco o M. Demais consoantes, o M. Então, essa é a regra básica que eu preciso recordar. Diz aqui, 43, separe as sílabas das palavras. Sempre nós separamos. Dizem, lançar, então, quando, lançamento. Essa daqui nós já finalizamos em sala, a professora corrigiu, tudo certinho. Passamos para a letra C, porque a B também era para sublinhar as sílabas que apresentassem a letrinha de som nasal. Também fizemos. A letra C diz assim: organize as palavras no quadro de acordo com o lugar em que as letras M ou N ocupam na sílaba. Então, vamos lá. No início da palavra, vocês podem dizer quais são? No início da palavra, então a palavrinha, vamos colocar aqui. No início, no meio e no final da palavra, certo? Então, dessas palavras eu tenho sempre. Sempre eu encontro o M na primeira sílaba ou na segunda sílaba? Na primeira, no início da palavra. Vamos ver se é isso mesmo, professora. Sempre.
Eu sei que essa palavra é composta de 2 sílabas, que a primeira ela é de som nasal, a segunda não, mas por ter uma sílaba de som nasal, é uma palavra nasal. Ótimo. Se a primeira ela é uma palavra de som nasal. Se está na primeira sílaba, ela vem para a primeira coluna. Professora, e a palavra lançar? Vamos ver se ela se encaixa na primeira coluna. Lançar. Então, olha aqui onde eu encontro N. Na primeira sílaba. Olha aqui, ó. Lançar. Se eu separasse, ficariam 2 sílabas. Então, está no início da palavra. Também vem para a primeira coluna. Estes são os exemplos. Eu peço que vocês dêem continuidade ao exercício e me mandem lá na plataforma. Tudo bem? Vamos nos falando. Agora vamos adiantar um pouquinho mais à frente. Agora o nosso desafio é bem maior. Página 44. Passem a folhinha adiante, ó. Igual a professora. Folhinha adiante. Vamos estudar a página 44. Questão 2. O que diz pra gente a apostila? Leia as palavras e reescreva acrescentando a letra N após a vogal em destaque. Então, na apostila está a letrinha em destaque de laranja. Assim, ó. Zico. Outra palavra. Catar. Ah, professora, e o que eu vou fazer? Então, eu tenho uma palavra onde uma letrinha está em destaque. E a questão diz, coloque a letrinha N após a letrinha em destaque. Então, eu vou colocar depois. Vamos reescrever colocando a letrinha N após. Vamos lá, juntos comigo. Então, diz que eu tenho que colocar o N após a letrinha em destaque. N-C-O. Então, Zico, nome de pessoa. Zinco. Eu já mudo o som. Transforma-se numa outra palavra. Catar. Catar. Diz a regrinha do exercício que eu preciso colocar um N após a letrinha em destaque. Então, eu vou colocar C-A, que é a letrinha em destaque. Logo, eu vou colocar o N, que é o que o exercício pede. A letrinha T, A e o R. Olha só, eu tenho catar. Logo, eu vou ter cantar. Catar, cantar. Então, aqui o som já se transformou em um som nasal. Eu preciso dar uma esticada no som. Outra palavrinha que a gente tem, mito. Então, eu vou colocar o M, a letrinha em destaque, o N seguido, o T e o O. Então, eu tenho mito e aqui eu tenho minto, de mentir. Mito, de lendas, minto, de mentir. Então, uma letrinha, ela muda todo o significado da palavra. Agora é com vocês. Vocês vão fazer esse exercício para a professora, vai me procurar lá na plataforma e a gente vai
trocando informações. Qualquer dúvida, estou aqui. Vamos para a questão 3, da página 44. Então, nós agora vamos ver o exercício 3, da página 44. Diz assim: agora observe estas palavras: baba e bamba, lobo e lombo, tapo e tampo, rapa e rampa. Que letras vêm logo depois do M em final de sílaba? Essa é com vocês, tá bom, crianças? Quero ver se vocês prestaram atenção na nossa aula online. Vou esperar vocês me comunicarem lá na plataforma as dúvidas. Também mandem fotos para mim do que vocês estão respondendo, para que eu possa acompanhar como está sendo o processo